E eu posso contar pra vocês, e vocês não vão acreditar no que está por vir, porque até agora eu não acredito. Eu resolvi esse problema e continuo sem acreditar como ele foi feito, como tudo aconteceu. E agora vocês vão ouvir uma história que é totalmente baseada em fatos reais, por mais que não pareça, mas eu vou contar pra vocês essa história, essa maldita história que me deixou incrédulo, assim. Nunca vi isso na história, sabe? Eu sempre tive problemas, sempre vi gente tendo problemas bizarros, mas esse problema, e nessas circunstâncias, sabe? Nessas situações, eu realmente nunca vi. Mas eu vou contar pra vocês, meus amigos. Fiquem atentos pra vocês não perderem nenhum detalhe. Estava tudo bem, estava tudo certo. Computador com fonte nova, computador com SSD novo. Tava rodando ali como se ele tivesse novo, sabe? Porque a gente fez uma bela limpeza nele, sabe? E limpeza eu falo por dentro, assim, com os arquivos. A gente eliminou não sei quantos gigas, assim. Ainda falta alguns pra eliminar, poder fazer o processo lá de clonagem do Windows e tudo mais, mas enfim. Tava rodando como se eu tivesse comprado ele ontem, sabe? Porque ele é bem ultrapassadinho, sim, então não dá pra pedir muito, mas tava tudo bem, pra mim tá ótimo, pra mim é isso que importa e bola pra frente, mas enfim, tava tudo certo, tava feliz, tava finalmente feliz. Mas aí, meus amigos, eu tava fazendo o que eu sempre faço pra me desestressar, pra dar um ar na cabeça, que é fazer capas de álbuns com temas de anime, sabe? Eu tenho uma página com esse nome, com esse intuito, que basicamente, pra quem não sabe, é uma paginazinha onde eu pego capas de álbuns, assim, substituo os personagens por personagens de anime e faço uma edição bem trabalhada, assim, a página tá aí, tá bem ativa, tá ativa como nunca, e é uma diversão que eu tenho. Então eu tava brincando, sabe, tem um site que eu gosto de entrar, que tem um acervo gigantesco de imagens, de scans, de anime e tudo mais, e tava ali pesquisando pra caramba, né, que você precisa achar umas imagens específicas, então é horas e horas só de pesquisa, e eu tava pesquisando ali, aí do nada o teclado começou a comer letra, começou a não responder, começou a ficar lento. Essas três coisas estavam acontecendo simultaneamente, ou seja, imagine, se eu fosse escrever uma palavra como cavalo, eu ia lá, escrevia, ia o C, aí o A não ia, aí ia o V, aí o L, porque o A não foi, o outro A não foi, aí parava aí as outras letras não ia nem, sim, e você não conseguia escrever. Sabe, ele comia, ele ficava lento e ele não respondia. Ou seja, se você batesse 500 vezes no A, ele ia ele ia ir umas 200 só. E menos até, talvez. Sabe, de 30 ele ia 5. Assim, você não sabia quando ia ser, eram momentos aleatórios. Então imagina como é escrever uma palavra assim, e sem falar que era lento, sabe? Você apertava, ele não respondia na hora, e não respondia depois, além de comer as letras. Então ele ficou simplesmente inutilizável, sabe? Não dava para você escrever uma palavra com esse teclado. Você não conseguia escrever, para você escrever uma palavra demoraria uma meia hora, porque o botão de apagar também demorava, sabe? Ele inteiro tava demorado e começou do nada, sabe? Eu tava fazendo minhas coisinhas ali, e do nada, ele começou a fazer isso. E assim, eu quero que vocês entendam que não dava pra utilizar. É uma coisa extrema. Tipo, você podia apertar ali uma letra, você não sabia quando ela ia sair ou não. E se você tá digitando, você aperta uma vez só. Mas se você digita olhando ali pro que tá acontecendo, você tenta apertar ali um monte de vez, e não vai. E você fica travado naquilo. De novo, não dava. Eu lembro que eu sofri porque eu tava, além de pesquisar, eu precisava salvar a imagem que eu tinha acabado de fazer, né? E aí eu tava salvando, meus amigos, e pra escrever o nome, que eu gosto de deixar tudo bonitinho. Foi uma desgraça, não sei quanto tempo eu levei pra terminar aquilo, assim, foi bizarro. E isso aconteceu do nada. E aí, quando isso aconteceu, eu olhei ali pro cantinho da tela e vi aquela bolinha laranja. Sabe aquela bolinha laranja que aparece no PCzinho ali do Windows? Eu falei, pronto. O problema é a maldita atualização do Windows. De novo a gente voltou nesse tópico. Eu joguei a culpa, falei, a atualização do Windows tá vindo aí, sempre que acontece isso ela mexe com algum driver, pode estar dando conflito com o driver do teclado, e é isso, sabe, sempre bota a culpa na atualização do Windows, é sempre ela culpada, sabe, sempre ela que leva a culpa. Então eu achei, bem, deve ser essa atualização do Windows, então já que eu tô com esse sofrimento, já que tá impossível usar o computador assim, eu vou simplesmente pegar, reiniciar e fazer essa maldita atualização do Windows. E foi isso que eu fiz, sabe? Eu peguei, fiz lá, deixei ele aí, ele é aquele processo, às vezes meio demorado, às vezes meio lento, mas dava pra ir tranquilamente. E eu espero, tudo. Aí pá, terminou.
Aí eu falei, pronto, vou testar aqui. Aí eu testei, entrei no site, fiz tudo normal, assim, comecei a pesquisar. Tava liso, lindo, limpo. Tava perfeito, o teclado voltou. Falei, pronto. Era atualização do Windows e era algum driver ali que tava maluco, ele atualizou, deu conflito e agora tá tudo certo. Aí eu tava feliz de novo. Falei, meu Deus, foi só um susto? Foi só alguém me pregando uma peça? A vida me pregando uma peça? Ai, meus amigos, vocês não perdem por esperar o que está por vir. Enfim, tava tudo bem, tava tudo contente, tava mexendo ali, voltei a fazer minhas capinhas de álbum. E tava lá pesquisando. Aí, 1 hora usando o PC, aí de repente, ele começa de novo. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Tem alguém que realmente não quer que eu faça nada com esse computador. Tem alguém que realmente quer muito que eu desista, que eu pare. Alguém, universo, sei lá. O Demiurgo, eu não sei quem jogar a culpa. Mas vocês vão ver, sabe? Eu fiquei ali de novo desestabilizado, porque depois de todo o processo que a gente fez, tanta tentativa, tanto suor e sangue, aquilo vem do nada, sabe? O teclado vem do nada. Aí você começa a criar mil teorias, sabe? Você começa a ficar maluco pensando no que diabos está acontecendo, sabe? No que diabos está acontecendo, por que diabos tudo isso tá? E a gente fala toda hora, por quê? A gente foca muito no porquê. Por que isso está acontecendo comigo, meu Deus? Por que essa desgraça tem que acontecer agora? E a gente fica muito reflexivo quanto a isso, mas ao mesmo tempo a gente tenta achar a solução também, né? Porque não dá pra ficar só reclamando do universo, a gente tem que buscar alguma coisa pra ajudar, tentar fazer alguma coisa, enfim. Então, mesmo estabilizado ali na hora, eu tentei ficar procurando soluções e tudo mais. Isso, se não me engano, já era noite. E eu tava tentando, e primeiro eu pensava assim, será que é alguma coisa no driver? Sabe, será que é alguma coisa no driver? Porque a primeira coisa que a gente pensa, mas aí ao mesmo tempo eu já me auto-respondia, falando, não pode ser, porque se fosse alguma coisa do driver, ele estaria assim 100% do tempo, ele não demoraria pra ficar lento, sabe? Se ele fosse alguma coisa no driver, o driver tivesse dado algum erro, ele simplesmente pararia de funcionar e ficaria lento, se fosse ficar lento pro resto da vida, sabe? Até você não resolver o problema do driver, ele ficaria lento. Mas não é o meu caso, o meu caso é que ele funciona por um tempo e do nada ele para de funcionar, ele fica inutilizável. Eu falei, pronto, driver não é. Será que é o teclado em si? Que isso até minha mãe tava falando pra mim, né? Deve ser o teclado. Eu falei, não pode ser o teclado, sabe por quê? Porque se é o teclado, ele vai falhar uma letra, ele vai falhar outra letra, ele não vai falhar o teclado inteiro assim. E se ele falhar uma letra, aquela letra não vai voltar magicamente, sabe? Se ele engasgar uma letra ali, já era, a tecla não vai funcionar. E se ele parasse, ele não ia ficar lento. O teclado inteiro ia simplesmente parar de funcionar. Ele não ia dar contato no fio, sei lá, o que for. Mas o teclado, ele não iria funcionar se fosse problema nele, sabe? Não tem esse poder de ficar lento assim, sabe? Não existe isso. E aí, eu já me destabilizei de novo, né? E chorei, sabe? Eu chorei. Falei, não é possível uma coisa dessa. Não é possível isso estar acontecendo. O que eu fiz pra merecer isso? Tudo mais, ver aquela angústia, porque eu chorei por causa da situação e por causa também de parecer que o universo estava conspirando, sabe? Que o universo estava contra mim, eu era só uma pessoa e Deus me deu uma missão muito grande da qual eu não estava fadado a carregar. E eu me destabilizei, fiquei mal, porque eu sei quando vem essas situações bizarras, as soluções também são bizarras, sabe? Não é aquela coisa de só trocar a peça, tipo, só troca o teclado. Se fosse só troca o teclado, eu tava feliz, sabe? Eu tava falando, não, meu teclado já dá pra trocar mesmo, porque tem uma curiosidade, meus amigos, eu posso até mostrar pra vocês. Meu teclado é tão velho de guerra, que bem, eu posso derrubar muita coisa aqui agora e vai fazer um barulho, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Meu teclado é tão velho de guerra, que nem tem letra mais, meus amigos. Eu memorizei, sabe, onde fica as letras, mas olha só, é tudo preto, veja. Olha, não tem teclas. Tipo, eu acabei memorizando o lugar que fica as letras e tudo, e eu consigo digitar, mas é bizarro, né? Tipo, então não seria má ideia trocar ele, sabe? Então eu já tava pensando em trocar tudo, mas eu sabia que não ia resolver, sabe? Eu sabia que só trocando as coisas não iriam andar. E justamente por pensar em quão bizarra seria a solução para isso, quão difícil seria, eu me destabilizei e fiquei mal, chorei, sabe? Eu fui tentar me distrair e tudo, mas foi difícil. Porque não era só isso, era mais isso, né? Tipo, de uma maratona de coisas que já tinha acontecido, mas essa agora me doeu muito.
Mas enfim, aí eu me recompus. E aí eu falei, não, vou buscar soluções, sabe? Já que é um problema bizarro, vamos ver na internet se alguém já passou por isso. E aí eu comecei a procurar na internet, porque é o primeiro caminho pra gente achar a solução, né? E assim, eu procurava, e a primeira coisa que eu achei, eu falei, não, isso é um absurdo. Isso não é possível. Isso é inacreditável. Não pode ser isso. Não pode. Logo no primeiro vídeo, falei, isso não pode acontecer. De todas as coisas que tem a possibilidade de ser, essa daqui não entra. Sabe, essa daqui não senta na mesma casa que as outras. Isso aqui é surreal. Isso aqui não é de Deus. Sabe, isso aqui não pode ser divino. Isso aqui não pode ser desse plano. Enfim, aí eu passei por essa e comecei a ver outras e tudo mais. Só que eu nunca achava aquela que representava o meu problema. Porque o que eu achava era se o seu teclado tivesse assim o tempo todo. Sabe, era como se ele tivesse o tempo todo com esse problema e eles davam a solução para isso, mas não era o meu caso. O meu caso é, ele começava normal e do nada ele começava a ficar desse jeito, ele ficava maluco. E eu não conseguia achar isso, mas mesmo assim eu falei, não, talvez seja a mesma solução, não sei. Aí eu olhava lá uns vídeos, cara falando, tal. Aí ela fazia tal, e nada. Pegava outro vídeo, olhava, tal, fazia tal, e nada. Aí eu fiz um monte, sabe? Fiz muita coisa, procurei muito. Aí, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, que vai valer a pena depois, sabe? Que vai ser importante, é que nesse balaio todo aí que aconteceu, no fim eu acabei voltando meu PC pro mesmo lugar, sabe? Depois de saber que tinha goteira lá, falei, não dá pra ficar com a goteira na fonte, né? Porque por mais que eu cubra, se um dia eu sair e der uma chuva de verão, já era. Eu perco fonte nova, fonte tudo. Pode dar problema no computador inteiro, isso aí. Então eu falei, não dá. E eu voltei pro exato mesmo lugar. Lembrem-se disso, meus amigos, no exato mesmo lugar que ele tá aqui comigo desde 2018, sabe? Desde o finzinho de 2018 eu tenho esse PC. E ele fica no mesmo lugar, isso é importante. Mas enfim, aí depois de ver que nada tinha funcionado, eu falei, não, aquela solução surreal eu tenho que testar. E vocês vão ver, meus amigos, vocês vão ver. Eu fiquei tão incrédulo que era impossível ser aquela solução que eu tive que testar, pelo menos para tirar ela da minha cabeça, porque se eu só mandasse para um técnico, só deixasse meu tio ver, não ia ser a mesma coisa. Eu precisava ver com meus próprios olhos aquilo, e mesmo vendo, até hoje eu ainda não acredito que foi aquilo que aconteceu. Enfim, eu fui testar aquela solução, e eu pensei numa maneira de testar, uma maneira que vocês vão ver. Eu sentei no computador, tava dando aquele problema, eu comecei a teclar, assim, tentar digitar palavras, assim, para testar, para ver qual o grau de coisa, não tentava digitar nome de móveis, nome de animais, como o exemplo que eu dei, tentava digitar cavalo, pinguim, ornitorrinco, salamandra, girafa, e não ia, sabe? Não ia de jeito nenhum, ficava umas letras lá embaralhadas, parecia um código mortal, assim, um código que é muito escondido, um código da Vinci, enfim, ia lá e não funcionava. Aí, como num ato religioso, eu coloquei a mão na cabeça do PC. Sim, coloquei a mão bem aqui no gabinete, sabe? Bem na cabeça do gabinete. Assim como um ato religioso, como um pastor que coloca a mão na cabeça de um fiel, como um padre que coloca a mão na cabeça de um fiel. Eu coloquei a mão em cima do meu computador e com a outra mão eu digitei. E meus amigos, digitou perfeitamente. Digitou como se fosse um macaco numa máquina de escrever, escrevendo Shakespeare. E aí eu tirava a mão do PC, tirava a mão da cabeça dele, ia digitar. Tava tudo errado, não ia de jeito nenhum. Eu botava a mão na cabeça do PC, digitava e saía tudo. Eu falei, isso é um milagre. Esse PC não precisa de um técnico de TI, não. Esse PC precisa de um pai de santo, de um padre, de um pastor, de um rabino, seja lá quem for. Esse PC não. Isso, o plano astral não explica, meus amigos. Isso a gente não explica. É impossível algo assim acontecer, meus amigos. Isso é muito bizarro. Isso nem o céu e nem a terra conseguem explicar. Sabe como assim? Eu botar a mão na cabeça do computador e digitar, ele digita, eu tirar a mão da cabeça do computador e digitar, e não vai. E nessa hora, eu não sei se eu ria ou se eu chorava. Foi tão absurdo isso ter dado certo, que eu fiquei maluco.
Eu comecei a perder tudo. Sabe, perder o restinho de sanidade que eu tinha foi pro saco depois desse dia, sabe? Eu comecei a acreditar nas teorias mais malucas possíveis, que elas podem ser verdades. Se isso aqui é verdade, eu não sei mais o que pode ser. E bem, vocês querem que eu fale por quê? Sim, eu sei que vai acabar com a graça disso ser algo divino, algo que só as leis mais astrais possíveis podem explicar. Eu posso falar pra vocês, meus amigos, isso é por causa do aterramento. Sim, e não seria anormal ter um problema no aterramento, mas faz tantos anos que eu tenho essa desgraça de ser no mesmo lugar e nunca deu problema de aterramento. Mas nesse caso era um problema de aterramento que estava afetando o teclado e por algum motivo só afetava depois de um certo tempo, sabe? Sei lá, porque quando eu tava com o pé no chão e colocava a mão no computador, era como se meu corpo fosse como um fio terra. E passava energia de lá e assim eu conseguia digitar. Ou seja, eu me senti um magneto. Sabe, eu me senti o Magneto ali, usando o poderzinho dele no negócio, no PC e fazendo ele funcionar, meus amigos. Eu me senti o Magneto, foi isso. Sabe, eu falei, não é possível uma coisa dessa, sabe? Tantos anos aí, ele no exato mesmo lugar, né? Que como eu disse pra vocês, eu mudei de novo o negócio do quarto pra ele ficar no mesmo lugar. E desde que ele tá aí, ele tá lá e nunca deu esse problema de aterramento, sabe? Nunca deu esse problema de energia. E vocês podem falar, não, é pela fonte nova, a fonte nova veio e tudo. Mas a fonte nova é igual à fonte antiga. E esse computador pode não parecer, mas ele já foi novo. E quando ele era novo, ele não deu esse problema. Ou seja, simplesmente o universo conspirou e falou, não, agora esse desgraçado vai ter problema de aterramento, meus amigos. Agora esse desgraçado vai sofrer isso do nada. E eu fiquei incrédulo, meus amigos, porque era uma experiência de feira de ciência isso, tipo, de você botar a mão nele e o teclado magicamente funcionar, e você tirar ele, ficar aquela desgraça, cara. Nada explica isso, meus amigos, nada explica o porquê diabos resolveu atacar justo agora. Então, como? Me fala, se eu tô errado nisso, se eu tô errado em achar que essas coisas não são de Deus, meus amigos, essas coisas não são de Deus. O universo não explica isso. As leis da física não permitem uma coisa dessa, meus amigos. E ali, quando eu percebi isso, eu fiquei incrédulo, né? E a solução para vocês que tá no vídeo não era só colocar a mão no PC, isso foi só um experimento. Mas a solução para resolver isso é você pegar um fio, descascar as duas pontas dele. Uma ponta você coloca no parafuso do gabinete. Sabe, o parafuso que fecha o gabinete, você vai lá, você enrola ele no parafusinho, coloca ele ali pro teu contato, e você pega outra ponta, ou você deixa no chão, ou você amarra num preguinho, em alguma coisa assim, pra você fazer um aterramento ali, pra você improvisar um. E meus amigos, eu fiz. Sabe, tá aqui, talvez tá até na thumb aí, alguma foto, alguma coisa pra vocês verem o que aconteceu. E funcionou. O meu teclado não deu mais problema. Sabe, é uma bizarrice que eu precisei fazer pra consertar esse maldito teclado. Isso é surreal. É surreal. E bem, sabe, foi isso que aconteceu, sabe? Esse aí é o teclado do Magneto. Sabe, é o teclado que o plano material não explica, que transcende o plano material.